o valor que eu pagava na mensalidade do carro, na Localiza, era de 3.500. Sim. Hoje, no consórcio, eu estou pagando 1.300. Nossa, olha, Então- isso é um detalhe importante. Então, Você eu saiu tenho de 3 mil para 1.300. para 1.300. Para uma coisa que agora é tua. E outra, eu posso agora juntar até os 3.000, né? O que daria de diferença, eu posso guardar para depois comprar um carro à vista ou fazer um outro consórcio. Então, assim, além de eu solucionar um problema, eu ainda saí com um bem que vai ser meu, né? Entendi. Está começando mais um podcast aqui com a Shalom Consórcios e hoje nós temos um convidado especial que é o Vitor Santos e o Rafa Passos, que é o diretor da Shalom Consórcios com mais de 22 anos de mercado e hoje ele veio trazer essa pessoa para falar qual a importância de acreditar no sonho e realmente acreditar no consórcio e principalmente no consórcio contemplado, né? Sejam bem-vindos, Rafa e Vitor Santos. Como é que vocês estão? Opa, tudo show. E aí, como é que foi, Vitor? A sensação de adquirir o teu bem através do consórcio contemplado. Ué, não acho que não tem sensação melhor do que você realizar o seu sonho, né? Sim, sim. Então, através da carta contemplada, eu consegui. Porque sonhar por si só, todo mundo sonha, né? Exato. Mas realizar, eu acho que outros 500. Então, quando você tira isso do papel e coloca na prática, é uma sensação muito boa. É verdade. E Rafa, e como é que foi, Rafa? Foi fácil achar esse grupo, né, essa cota? Como é que foi esse processo? Até para as pessoas que estão nos assistindo, para entender que além da tradicional, temos a carta contemplada, que ela é carta rápida, né, Rafa? Exatamente. No caso do Vitor, ele já estava pagando aluguel num carro, trabalhando com vendas. Então estava pagando um valor altíssimo de aluguel do carro, trabalhando. E quando nós conversamos, eu falei, Vitor, uma carta contemplada, ela vai encaixar com uma luva para você. Porque no caso dele, para Era pressa. ele entrar no consórcio, porque ele já estava pagando aluguel do carro, né? Entendi. Então, para pagar o aluguel do carro e mais uma parcela, ia pesar um pouco. Então, nós criamos uma estratégia de uma carta contemplada e essa carta contemplada dá o direito dele comprar esse veículo de imediato. Entendi. Agora, Vitor, explica pra gente aqui que até deve ser muito comum. Muitas pessoas, às vezes, eles querem comprar o carro, aí pinta essas modalidades de locação, e no seu caso, você fez uma locação de Sim. carro. E como é que era? Você pagava quanto por mês na locação? Eu e muitos amigos, né, fazem Aham. isso onde eu trabalho. Sim. Então, eu tinha alugado esse carro, do Oliveira, lá em Florianópolis, Santa Catarina. Certo. Então, na época, eu estava trabalhando lá. Então, agora eu estou morando em Engenheiro Coelho, interior de São Paulo. Legal. E desde então, eu já estava pagando a sexta parcela. Iniciei janeiro pagando 2.550 e o último mês que eu entreguei o carro, eu estava pagando 3.500. 13.500. Então, aumentou R$ 1.000 o valor da parcela mensal e que ainda tinha o valor de a quilometragem. Excedente. Ela era limitada. Então, eu não Limitada. podia passar de 3.000 quilômetros no mês. Entendi. Se Então, você passasse, tinha Aí que eu pagar. pagava mais. pagar mais. Isso. Entendi. Então, na verdade, além de você pagar a parcela, você pagava o excedente ou não? Sim. Pagava. Eu comecei pagando 2.500, no final eu tava pagando quase 4.000. 4.000, Rafa. Olha só. É porque estava trabalhando com vendas. Aham. Quem trabalha com vendas tem que rodar que com rodar, carro, claro. não adianta, né? Quando nós conversamos, que eu fui entender e perceber esses números, eu falei, Vitor, é muita coisa. Você pega 3.000 por mês num carro, em um ano dá R$ 36.000. 2 anos que ficou com o carro, você já pagou o carro. Entendi. E não tem o carro, É né? verdade, você não tem o meio. E não tá pagando aquele patrimônio que é seu. Então, no caso do Vitor, a carta contemplada foi o que encaixou. E qual foi a estratégia, Rafa? Uma carta contemplada, ela sai, financeiramente falando, um pouco mais caro do que um consórcio normal. Porque uma carta contemplada você está comprando de uma pessoa física. Então, eu achei essa carta contemplada de um amigo meu, do mercado. Não foi uma carta vendida pela Shalom, foi uma Entendi. carta do escritório de São Paulo, de um amigo meu. E eu vi essa oportunidade. E pelo que a gente conversou de valor de entrada, parcela, essa carta encaixou. Até para as pessoas entenderem de casa, Rafa. Quando você, então, um cliente quer uma carta contemplada, quais as primeiras perguntas que você fez para até mesmo para buscar essa carta e esse grupo, no caso do Vitor? No caso, são 3 principais perguntas, né? Primeiro, qual o carro que vai comprar, o ano e quanto custa, porque cada administradora trabalha com uma idade de carro. Certo. Tem administradora que aceita carro no máximo 5 anos de uso, outras 7 anos de uso, outras 10, outras até 15, que é o caso do Itaú. Certo. Então, a gente tem que entender qual a pretensão, qual o carro e o ano desse carro.
né? E vem as perguntas, quanto tem de entrada e quanto pode pagar de parcela. Uhum. Então, em cima dessas informações, eu vou buscar uma carta que vai se encaixar com esses números. Entendi. E foi bem isso mesmo, ô Vitinho? Foi, Ô, Vitor. sim, com certeza. A primeira pergunta que ele me fez foi exatamente essa. Uhum. Ele falou o seguinte: Vitinho, quanto você está disposto a pagar por mês? Eu falei. Quanto você tem do valor para dar de entrada? Eu passei. Ó, Qual sabe- é o valor que você quer da carta de crédito? Entendi. Eu passei. Mas sabe que isso é importante, essa pergunta? Porque muitas vezes, quando a gente faz essa pergunta para a pessoa, ela fala assim, não, me fala o que você tem. Só que a pessoa não entende. Para montar a estratégia, precisa exatamente saber quanto que ele está disposto a pagar, quanto ele aguenta pagar. Por quê? Porque senão vai ficar procurando carta, né? Essa não encaixa, essa eu não aguento pagar. Então, é bem legal de explicar isso para a audiência, né? Para você que quer buscar uma carta contemplada, que essas perguntas faz todo sentido. E quando foi feitas essas perguntas para você, foi muito tranquilo, Vitinho? Você já Não, foi passou super de primeira? tranquilo. É até bacana, porque é o seguinte, eu acho que a pessoa tem que também ter a noção, né? E tem gente que não tem, por inocência. Aham. Então, eu quero pagar R$ 500 por mês, mas eu quero pegar uma carta de 100 mil. Porra, não faz sentido, cara. Entendi, claro. Então, Vitinho, ó, isso aqui dá pra gente poder trabalhar em cima desse valor da carta de crédito. Perfeito. Então, ele te coloca no lugar, né? Eles traz pra realidade. Então, a gente viu que era possível e deu tudo certo. Tá. E o procedimento, toda a parte burocrática, a Shalom tomou conta para você? Cara, ó, eu tava em Uberlândia, Minas Gerais. Certo. Eu tava a mais de 7 horas de São Paulo, Uhum. de Engenheiro Coelho. Eu não precisei parar o meu trabalho em momento nenhum para poder resolver isso. Caramba. A Shalom resolveu 100%. Eu só tive que ir no cartório. Só ir no cartório. Fora isso, não fiz mais nada. Eu fiz transferência. Fiz transferência Pix. Eu não poupou 100% do meu tempo. 100% do meu tempo eu estava trabalhando. Que legal. Ô, Rafa, então olha para a câmera e fala para as pessoas aí o porquê que a Shalom tem esse grande diferencial no mercado. E o grande diferencial da Shalom, porque existe duas formas de se vender uma carta contemplada. Uhum. O que a maioria das corretoras fazem é vender uma carta contemplada na procuração. Tá? Uhum. Na Shalom, nós não trabalhamos dessa forma. A gente só vende a carta na aprovação. O que muda? Na procuração, Uhum. como que é o procedimento? Primeiro, a gente transfere a carta contemplada para o nosso cliente, Ok. né? Lembrando que a gente não trabalha dessa forma, mas é o que a maioria trabalha. Transfere-se primeiro a carta contemplada para depois entrar com o processo de liberação de crédito. Ok. Qual que é a grande dificuldade disso? Vai que depois não aprova. Ah, entendi. Você já pagou a entrada, já está com consórcio no teu nome e não vai conseguir usar. A administradora fala, não, recusa. Recusou. Aham. Recusou, o cliente está com a carta no nome dele sem conseguir usar. Nós entendemos que quem compra uma carta contemplada, que vai pagar um ágio, né, um pouco mais caro do que um consórcio normal, mas a pessoa vai pagar esse ágio para ter essa carta de imediato, para usar de imediato. Claro. Então, na Shalom, como que nós trabalhamos? Somente na aprovação. Então, como que foi feito a transação comercial? O Vitor, ele deu um sinal para tirar essa carta do mercado, para não ser oferecida para mais ninguém. Ok. Deu um sinal, acho que de 3 mil, alguma coisa no sentido. Aí a gente entra com toda a documentação. Ok. A gente manda a documentação para o consórcio. No caso do Vitor, foi o consórcio Itaú, correto? Legal. Mandamos a documentação para o Itaú. O Itaú aprovou a ficha dele. Somente depois de aprovado que a gente segue com a transferência. Então, o Vitor, ele pagou essa diferença da entrada depois que o crédito já estava aprovado. Então, nós transferimos a carta para o nome dele, já contemplado e já aprovado. Legal. Ou seja, ele já pode utilizar a carta para comprar o carro de imediato. Ou seja, você cria uma segurança jurídica para o cliente dele não ter essa dor de cabeça, né? Depois Exato. ser contemplado e depois não poder. Imagina, você vê a carta, você quer realizar o seu sonho, aí... O sonho vira um pesadelo, essa é a grande realidade. Porque a maioria prefere trabalhar na procuração Sim. justamente para não ter trabalho. Ah. Faz uma procuração, transfere a carta, fez a venda, só que depois, se o cliente não consegue utilizar o crédito, é um problemaço para o cliente isso. Olha como é importante essas informações que nós estamos trazendo para vocês, porque a responsabilidade, né, de uma empresa de 22 anos de mercado como a Shalom, de realmente fazer todo o procedimento de uma forma transparente, para o cliente ele sair satisfeito, Rafa. Então, né, é importante você que está nos assistindo, quer saber mais sobre a Shalom, está passando aqui o link do site e também o telefone de contato, para que você também faça igual o Vitinho, né, ou o Vitor, compre ali a tua carta, tanto tradicional, ou busque pela contemplada, que é rápido, Rafa. Uma vez que, por exemplo, você fez a busca, tem muita carta contemplada no mercado ou não? É difícil, Rafa?
Existem as cartas contempladas, né? Certo. Lógico que precisa de uma corretora idônea para Uhum. poder fazer esse tipo de transação. Certo. Porque no mercado existem os picaretas, existem as pessoas que dão um golpe utilizando uma carta contemplada. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ser alguém que saiba fazer, saiba a procedência da carta, se realmente ela existe, se ela realmente está contemplada, se é de uma administradora boa, e justamente fazendo análise de crédito antes da transferência. Ah, entendi. Então, olha só como é importante todas essas informações. E no caso, Vitor, e quando você, né, falou que estava viajando, tal, foi no cartório, e em quanto tempo você pegou o crédito e foi lá e pegou seu carro novo? Olha, desde o meu primeiro contato com o Rafa, eu acho que não deu 30 dias. 30 dias. Mas eu digo assim, desde quando eu comecei a conversar com ele, minha primeira conversa. Entendi. Então, a minha primeira conversa não foi quando deu o aval final. E demorou mais ou menos, mais de talvez uma semana ou 10 dias para eu poder fazer transferência para ele, para dizer que queria, sim. para ele me confirmar que ainda estava disponível aquela carta, né, Rafael, contemplada. Então, assim, desde quando eu iniciei até o finalzinho, não passou de 30 dias eu estava com o carro na minha mão. E no caso, quando você buscou pela carta contemplada, lógico, você queria pela urgência, mas você já conhecia a modalidade do consórcio em si? Você Eu já conhecia. Conhecia. Então você recomenda para quem realmente busca agilidade, sair dos juros, o consórcio é uma solução, é uma saída. Com certeza foi uma saída para minha realidade. Sim. Eu sou muito fã do consórcio, o modelo tradicional, né? Você entra, vai pagando, você pode entrar como investidor, como vocês bem já explicaram aqui, realizar os seus sonhos, você pode fazer o que você achar melhor para o seu plano ali, melhor para a sua realidade. No momento, como eu já estava pagando um valor acima daquilo que estava programado no meu financeiro de forma mensal, então eu falei assim, poxa, como é que eu vou entrar no consórcio agora pagando o valor da mensalidade no Localiza? Então, para mim não compensava. Então, na minha situação, a carta contemplada foi a melhor saída. E qual carro você comprou? Eu peguei um Etios, Toyota. Legal. Depois a gente vai colocar aqui umas fotos aqui. E tem você também, no dia da entrega da chave, do carro e tudo mais? Ou temos essas imagens ou não? Não, a gente acabou não filmando. Vamos Porque... fazer hoje, então. Vamos fazer hoje. A gente acabou não filmando porque eu Correria. tava na minha correria, o Vitor também viajando, né, para várias cidades diferentes. E hoje, como é tudo online, então ele acabou fazendo a compra do carro, a assinatura é tudo feita por e-mail. Legal. Faz a assinatura por e-mail, a transferência foi feita por e-mail. No cartório você foi para poder fazer a documentação do carro, né? Foi a questão de Detran. Mas a transferência da carta é tudo feito por e-mail. Tudo por e-mail. Muito rápido, muito prático. Rápido, prático e funcional. Entendi. Funciona. E outra coisa, do Oliveira, por exemplo, o valor que eu pagava na mensalidade do carro, na Localiza, era de R$ 3.500. Sim. Hoje, no consórcio, eu estou pagando R$ 1.300. Nossa, olha, Então, isso é um detalhe importante. Então, Você saiu de 3.000 para 1.300. para 1.300. Para uma coisa que agora é tua. E outra, eu posso agora juntar até os 3.000, né? O que daria de diferença, eu posso guardar para depois comprar um carro à vista ou fazer um outro consórcio. Então, assim, além de eu solucionar um problema, eu ainda saí com um bem que vai ser meu, né? Entendi. Então, assim, eu queria que você olhasse para a câmera e falasse se você recomenda a Shalom Consórcio para soluções tanto do consórcio tradicional quanto do consórcio contemplado. Sim. Indico com toda certeza. E eu queria que você desse, assim, dessa sua indicação, sei lá, o que você mais gostou, entendeu, de ser atendido pela Shalom Consórcio? O que você pode dizer pra gente? Primeiro é que eu já conheço o Rafael há muitos anos. Sim. Isso já traz uma confiança. Já traz uma confiança enorme. E a gente sente no mercado de trabalho, no sentido geral, essa desqualificação profissional. Entendi. Então é muito comum, desde uma pizzaria, de uma aula de roupa, a um vendedor, né, no sentido geral. Então, no Rafael, na Shalom, a gente sente de uma maneira diferente. O que é isso? Ele consegue fazer de forma profissional, humana, mas que não é vender a qualquer custo. É vender aquilo que faça sentido para você, que esteja no seu orçamento. Então, isso deixa a gente confortável. Então, é diferente quando você quer pegar um vendedor, né, que está com sangue nos olhos e é chamada empurroterapia, né? Ele quer empurrar a qualquer custo. Então, eu me senti muito confortável, porque não foi o que aconteceu comigo. Perfeito. Hoje eu estou mais tranquilo, pagando aquilo que está no meu orçamento, com o bem que vai ser meu. Então, eu acho que não tem satisfação melhor do cliente do que essa que eu estou sentindo. Que legal, Rafa. E aí, qual que é a sensação, Rafa, de realizar sonho e ajudar
as pessoas a conquistar os seus objetivos. É muito gratificante, porque a gente consegue fazer o nosso trabalho, né? Eu vivo de vender consórcios, claro, mas ajudando as pessoas. E é o que o Vitor falou, eu vendo aquilo que faz sentido para o meu cliente. Na Shalom, nós não administramos problema. Não administramos. Por quê? Porque não tem problema. Eu não vendo. Se eu vejo que não vai fazer sentido para ele, eu não faço negócio. Eu declino, eu sou o primeiro a declinar. Perde a venda só para... Claro. Só pegando o gancho do Rafael, realmente, a Shalom Consórcio, o Rafael, ele não é administrador de problemas. Na minha experiência, é um administrador de soluções, porque ele solucionou o problema que eu tinha. E por mais que o carro não seja o carro dos meus sonhos, eu sei que agora, de forma programada, eu estou agora indo para o segundo passo, né? Entendi, claro. Então, solucionei um problema e depois eu vou em busca do carro dos meus sonhos. Então, assim, Shalom é uma solucionadora de sonhos, né? De problemas. E não administradora de problemas. De problemas, né? Enfim, bem legal isso que você falou, porque quando você fala que você saiu de 3 mil e pouco, uma parcela de quanto? 1.300. 1.300, vai sobrar esse dinheiro, agora você pode guardar e daqui a pouco você pode reinvestir, né? Ou comprar à vista lá, pegar o seu carro e dar mais esse dinheiro que você vai agora poupar, ou de repente reinvestir no consórcio, né, Rafa? Reinvestir no consórcio, partir para um consórcio imobiliário, já viu que funciona. Enfim, tem esse recurso para reinvestir, porque imagina, pagando 3 mil de aluguel para um carro, que nunca vai ser seu. Nunca vai ser seu. Quando eu ouvi isso, falei, Vitor, a gente tem que resolver esse problema. Tá. Então agora eu queria que você que está nos seguindo, compartilhe esse vídeo, siga. É importante que quando você compartilha esse conhecimento, esse conteúdo nas redes sociais, o algoritmo entende que ele é relevante. Então, de repente, você tem um amigo, um irmão, um cunhado, uma cunhada, que de repente precisa saber que o consórcio pode realizar os sonhos, não é não, Rafa? Exatamente. E lembrando que nós temos cartas contempladas também para caminhões e para imóveis. Carta contemplada você tem que comprar de uma pessoa física, tem que ter o valor da entrada para poder viabilizar o negócio, mas se você deseja comprar um carro, um caminhão ou um imóvel de forma imediata, entre em contato conosco que nós vamos achar a solução certa para poder resolver esse teu problema. Maravilha. Gente, queria agradecer aqui ao Vitor Santos, Rafael Passos, por mais um bate-papo aqui. Hoje é um episódio mais curto, porque a gente fez questão, aproveitar a agenda do Vitor, que estava aqui por Campinas, né, Vitor? Eu queria te agradecer por ter vindo aqui, gravado esse podcast. Se quiser deixar alguma mensagem pro pessoal aí, a gente está finalizando. A minha mensagem busque, às vezes, aquilo que faz sentido para você, mas não no sentido ideal, mas aquilo que vai te aproximar do seu sonho, né? Então, eu tomei uma decisão de comprar um carro agora. Não foi o do meu sonho, mas além de solucionar o meu problema, eu estou indo em busca agora, em direção agora, e era o que estava dentro sonho maior. E era o que estava dentro das suas possibilidades naquele momento. Exatamente. E outra coisa, Rafael, parabéns pela paciência, porque às vezes o cliente fica até um pouco sem graça, ô Oliveira, de fazer certas perguntas. Pô, mas eu não conheço como isso funciona. Será que essa pergunta é muito óbvia? Faço ou não faço? Então, fiz todas as perguntas possíveis para o Rafael. E todas elas foram muito bem respondidas e de forma muito paciente. Então, isso para o cliente faz toda a diferença, né? Com certeza. Então, mais do que indico, realize o seu sonho, resolva os seus problemas, Shalom Consórcio. Legal. Entre em contato conosco. É Shalom. isso aí. Então, gente, e aí fica a dica e até o próximo episódio aqui na Shalom Consórcio. Eu sou Rafael de Oliveira e até a próxima, se Deus quiser. Até mais, tchau.